Plantão urgente aqui, galera, é isso porque o Flamengo já tem nomes de treinadores para assumirem o lugar do técnico Paulo Souza. Fala, nação rubro-negra, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu, do seu, do nosso canal, o canal Alex SRN. Tô chegando com tudo na noite desta quarta-feira, daqui a pouquinho tem Mengão. E chego, como sempre, trazendo para vocês todas as notícias e informações para você, torcedor e torcedora rubro-negra que acompanha aqui o nosso canal. Bom, nesse vídeo eu vou falar justamente sobre isso, sobre uma reunião que houve ali, um encontro, né, entre os dirigentes do Flamengo e ficou definido a situação de contratação de um novo técnico. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre um nome aí, uma opção, né, que o Flamengo havia tendo aí no mercado, né, para o lugar, assumir o lugar do técnico Paulo Souza, que agora não vai ter mais porque o técnico fechou o contrato hoje. Vou falar também sobre esse jogo de logo mais entre Bragantino e Flamengo lá em Bragança Paulista e, claro, deixar vocês por dentro de tudo que acontece no nosso Mengão. Bom, antes de iniciar com as notícias, eu gostaria de pedir a você mesmo que está me assistindo agora, você que não é inscrito nesse canal, meu amigo, minha amiga, se você não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva aqui no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, então se inscreve no canal, acione o sininho da notificação, deixa aí o teu like vai ajudar demais no nosso trabalho, o teu like vai ajudar muito no crescimento do canal e além disso vai ajudar com que mais e mais pessoas vejam e que gostem do teu conteúdo, que assistam, que queiram saber de tudo sobre o Flamengo, beleza? Bom, vou começar esse vídeo já falando sobre o jogo de hoje, isso porque o técnico Paulo Souza, ele tem um dilema para esse jogo, né? Apesar de toda essa situação, ele tem um dilema para esse jogo, isso porque ele vem balançando muito no cargo. Porém, o dilema que ele tem hoje é em relação à zaga do Flamengo. Ô Alex, por quê? Isso porque, para a partida, qual é esse dilema, Alex? Vou explicar para vocês. É a dupla de zaga. Porque mesmo estando relacionados para essa partida, esses jogadores não podem jogar, né? Muitos porque estão suspensos, né? Eles tomaram aí o terceiro cartão amarelo no último jogo e aí, apesar de estar relacionados para esse jogo, não vão poder jogar, né? No caso, esta partida de hoje contra o Bragantino. Estou falando aí no caso de Pablo e Davi Luiz e também o Bruno Henrique no ataque, né? O Flamengo aí não vai ter esses três, eles treinaram, foram para Atibaia, treinaram lá, fizeram o treino direitinho, porém não vou poder participar. Daí o que acontece? O Paulo Souza, ele tem aí opções, né, ali junto com o Rodrigo Caio, ele vai ter o Gustavo Henrique e vai ter também o Léo Pereira. Só que aí onde vem o problema. O Alex, por quê? Isso porque, gente, a situação é basicamente a seguinte. O Rodrigo Caio, ele tá vindo aí numa programação gradual, né, para ele retornar mesmo, para ele poder jogar todos os jogos, né, 100%. Daí o que acontece? O Rodrigo Caio vinha de 2 jogos seguidos e não estava nessa programação de que ele teria que jogar esta partida de hoje contra o Bragantino, né? Provavelmente, nesse caso, ele vai ter que jogar. E aí o Paulo Souza vive esse dilema. Porque além dele, de colocar tanto o Gustavo Henrique, que está voltando de lesão, está voltando aí num ritmo muito lento, e também tem o Léo Pereira. O Léo Pereira aí, que vem treinando muito mal, inclusive, vem treinando ali, às vezes, de certa forma, separado, ele vem estando aí algumas vezes de fora de algumas listas de relacionado, então a situação para o Paulo Souza em relação à zaga é muito complicada e aí ele vai ter esta zaga aí para definir para esse jogo de hoje, já que Pablo e Davi Luiz estão suspensos e não vão poder atuar nessa partida por conta aí do terceiro cartão amarelo, né? E fora isso também tem o zagueiro Fabrício Bruno, né, que está entregue ao departamento médico do Flamengo. Então é uma situação bastante delicada aí para o técnico português resolver para esse jogo, né? Observar, né? Vamos ver de fato o que ele vai fazer. Bom, falando ainda, falei do Léo Pereira, né? Falei da zaga, vamos mudar de assunto. Ou também, lembrar que ele pode improvisar também o William Arão na zaga, né? Acredito que não vai fazer isso, mas pode ser uma opção. Bom, mudar de assunto. Antes disso, eu gostaria de pedir a você, é claro, você, torcedor negro, a sua opinião. O que você faria se você fosse o técnico Paulo Souza? Como você montaria a dupla de zaga do Flamengo para esse jogo de hoje? Comente aqui embaixo, lembrando sempre, gente, que o comentário de vocês é muito importante para nós. Estamos sempre de olho em tudo que vocês comentam e falam. Bom, mudar de assunto. Falar agora sobre esse jogo, continuando sobre esse jogo de hoje. O Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino hoje, lá no estádio Nabi Abichadi, né, assim que se fala, em Bragança Paulista. Vale lembrar que o Flamengo há 26 anos que não ganha do Bragantino lá no estádio deles, em Bragança Paulista, então é um jogo importantíssimo. Em relação à demissão também de técnico Paulo Souza, eu vou falar sobre isso logo mais, mas esse jogo do Flamengo hoje é muito importante. O Flamengo não pode ressuscitar nenhum time morto, os caras não vêm ganhando há bastante jogos e o Flamengo precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. A realidade é essa, o Flamengo precisa vencer essa partida e convencer também, de fato, porque o Flamengo necessita disso, precisa buscar a confiança de novo para seguir nas outras competições. Bom,
mudar de assunto. O árbitro dessa partida é o Wilton Pereira Sampaio, exatamente isso mesmo que você ouviu, o Wilton Pereira Sampaio. Um árbitro aí que sempre traz muitos problemas para o Flamengo quando ele atua, às vezes sempre dá algum erro. Torcer para que ele faça uma boa partida hoje, que não dê problemas para nós, né? Com fé em Deus não vai dar nenhum problema, vai fazer uma boa partida e não vai prejudicar o Flamengo e o Flamengo também fazer a parte dele, né? É claro. Bom, mudar de assunto, falar agora sobre a situação de Bruno Henrique, né? O BH27 do Mengão. Isso porque saiu informação agora à tarde lá da Turquia, né, de que o BH havia dado um sinal verde para que os seus empresários ouvissem, né, uma proposta lá do Fenerbahçe, um clube qual está interessado nele, né? Como eu falei para vocês de manhã cedo, é um pedido do técnico recém-contratado, o técnico Jorge Jesus, né? Só passando aqui para vocês. Então, ele acabou falando, de acordo com essa informação, né, que saiu de um jornalista turco, de que ele teria dado sinal verde aos seus empresários para negociarem ali, né, para ouvir uma proposta do Fenerbahçe. Vamos ficar ligados em toda essa situação. Acredito que logo logo essa situação vai ser resolvida e vamos ver se o Bruno Henrique realmente pensa em ir lá pro Fenerbahçe ou se tem alguma coisa do tipo. Vocês sabem, né? O jornalismo turco, lá as informações que saem, os caras são sempre bem empolgados, eles estão sempre falando lá muitas coisas, mas vamos aguardar para ver como vai ser essa situação de Bruno Henrique e Fenerbahçe da Turquia. Beleza? Bom, vamos mudar de assunto. Falar agora sobre, em relação a técnicos do Flamengo e demissões, isso porque o técnico Paulo Souza, ele mesmo ganhando este jogo de hoje, eu vou falar pra vocês, mesmo ganhando esse jogo de hoje, ele tá ali na corda bamba, né? Ele está ali com uma situação muito delicada pra ele. E aí o que que acontece? O Mengão aí perdeu uma opção de contratação para o lugar dele, né? Opção aí de técnico. Isso porque estou falando da contratação de Leonardo Jardim. Eu até cheguei a comentar isso aqui de manhã pra vocês no canal do Leonardo Jardim, de que ele disse sim, de que ele ouviria uma proposta do Flamengo, de que ele estaria disposto a ouvir uma proposta do Flamengo e tal, papapá. Acabei falando sobre isso de manhã para vocês. Porém, o que que acontece? Agora, na parte da tarde, o treinador fechou com a equipe da Arábia Saudita, né? Lá dos Emirados Árabes. Ele fechou com esta equipe. O nome da equipe é Shabab Al-Ali, acho que é assim que se fala. É o nome da equipe aí que o Leonardo Jardim fechou, né? Um contrato aí. Ele se transferiu para lá. Vai receber um valor aí de 1.800.000 reais mensais de salário, né? O valor que o Leonardo Jardim vai ganhar desse clube, né? Ele fechou por uma temporada lá com esta equipe árabe. Então é aquela coisa, né? Um dos treinadores que, como eu falei para vocês, de manhã ele teria já uma negociação com o Flamengo em 2020, assim que o Jorge Jesus saiu, já estava ali no radar, de muito tempo o Flamengo monitorava esse técnico há um bom tempo. Porém, agora ele fechou com a equipe árabe e aí por uma temporada e é menos uma opção para o Flamengo no lugar do técnico Paulo Souza. Bom, mudar de assunto, já que estamos falando do próprio, vamos falar isso. Demissão do técnico Paulo Souza. O Alex, que história é essa? O que foi que aconteceu agora? Vou explicar para vocês. A situação é basicamente a seguinte, nação. Mauro César, ele trouxe essa informação de que o Flamengo estaria praticamente definido, né? De que o Flamengo iria demitir o técnico Paulo Souza, apesar dos seus resultados, né? O técnico Paulo Souza aí. E apenas duas coisas, né? De fato, que iam fazer, que no caso não vão fazer o técnico Paulo Souza cair hoje, né? For demitido hoje. A primeira é uma vitória consistente, né? Uma vitória muito boa, lembrando aquele time de 2019 contra o Red Bull Bragantino hoje e contra o sábado no Internacional, o Flamengo jogando bem, convencendo, fazendo gols, jogando bonito e jogando bem. Essa seria a primeira. A segunda, no caso, as opções que o Flamengo está mapeando aí, né? Está aí sondando no caso, elas disserem não ao Flamengo. Se nenhuma dessas opções de técnico o Flamengo está monitorando, chegasse e dissesse não, Flamengo, não tem nada. Aí sim seria uma das opções. E também, é claro, não podemos deixar de dizer que é em relação também que o Flamengo, por conta da diretoria incompetente, que o Flamengo não tem ninguém para colocar no lugar do técnico Paulo Souza como interino. O Flamengo não tem um treinador interino. O Flamengo não tem quem colocar no lugar dele. Ou você coloca ali um jogador, o Diego Ribas, o Felipe Luiz para treinar, ou você vai ter que contratar alguém, né? Vai ter que contratar alguém porque, infelizmente, o Flamengo não tem ninguém para treinar o time. O Flamengo demitiu o Mauricinho, demitiu o Fera, demitiu o Wagner Miranda, que acredito que demitiu também o Wagner Miranda, que é preparador de goleiros, né? Poderia fazer também essa função. Flamengo, o Fábio Matias, que era então técnico do Sub-20, lá do Red Bull, lá do Sub-20 do Flamengo, se transferiu para o Red Bull Bragantino, porque o Flamengo paga o mau salário, algo que eu venho falando aqui demais no canal. E aí o Flamengo não tem ninguém, o Flamengo não tem preparador físico, literalmente o Flamengo não tem ninguém. E daí o que que acontece?
a diretoria aí avalia nomes de técnicos que trabalham no Brasil. Não precisa ser necessariamente brasileiros, mas que trabalhem aqui no Brasil. E dois nomes fortes aí cotados. O primeiro é o Cuca, ex-campeão aí brasileiro, né? O atual campeão brasileiro aí com o Atlético Mineiro, na verdade. E também o nome de Juan Pablo Voivoda, né? Como eles gostam, Voivoda, como gostam de chamar, que é o atual técnico do Fortaleza, que vem fazendo um bom trabalho aí com a equipe cearense ao longo de algumas temporadas, né? Então, são esses dois nomes fortes que o Flamengo vem trabalhando aí para ver toda essa situação, né? Vamos ver de fato como vai ficar tudo isso. E é claro, gente, o que eu tenho a dizer para vocês é que o clima para Paulo Souza dentro do Flamengo está insustentável. Foram os adjetivos que os dirigentes do Flamengo usaram. O clima para o técnico Paulo Souza dentro do Flamengo está insustentável. Por quê? O Flamengo não tem uma comissão técnica permanente, o Flamengo não tem um técnico interino permanente, o Flamengo não tem um preparador físico, não tem um preparador de goleiro, nada. O Flamengo não tem nenhum permanente. O Flamengo não tem nenhuma parte ali que possa ser fazer parte, né? Que fique ali no lugar do técnico Paulo Souza caso ele seja demitido. Isso aí, gente, é um absurdo, pelo amor de Deus. Isso aí é um absurdo, o Flamengo não pode dar mole em relação a isso. Vamos aguardar para ver como vai ficar toda essa situação. Bom, para falar um pouquinho mais deste jogo de hoje, o jogo vai passar na Premier, né, no canal fechado, falando para vocês. O Flamengo, o Massa Bruta, né? O Bragantino está em 15º lugar com 10 pontos conquistados. O Flamengo está em 11º com 12 pontos. Escalação provável: Hugo Souza, Mateuzinho ou Rodrigo Caio, Léo Pereira ou Gustavo Henrique, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, William Arão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Lázaro, Gabriel Barbosa e o Pedro, né? Já que o Bruno Henrique está suspenso. A arbitragem do jogo é o Wilton Pereira Sampaio, da FIFA. Os assistentes, Bruno Rafael Pires e o Bruno Bostilha, da FIFA também. E o árbitro de vídeo é o Wagner Helway, do Paraíba, né? No caso. Essa é a arbitragem do jogo de hoje. O Flamengo tem que ganhar esse jogo, válido aí pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Mengão precisa ganhar esse jogo. A realidade é essa. Se Paulo Souza vai sair ou não, o Flamengo precisa ganhar um jogo. E ponto. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Gostaria de pedir a você, torcedor e torcedora rubro-negra, que não é inscrito no canal. Se você não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, é de suma importância que você se inscreva aqui no canal, acione o sininho da notificação, deixa aí o teu like vai ajudar demais no nosso trabalho, teu like vai ajudar muito no crescimento do canal. Daqui a pouco tem pós-jogo, coletiva de técnico, zona mista, tudo vocês vão acompanhar aqui no canal Alex SRN, beleza? Bom, como eu sempre digo, a qualquer momento eu volto com mais informações para vocês. Tchau, tchau, nação. Valeu!